Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de Física Básica 2 para o curso de Ciência da Natureza ofertado pelo Instituto Federal do Piauí no ensino à distância, juntamente com a Universidade Aberta do Brasil. E nessa semana a gente vai trabalhar o tópico de óptica na nossa disciplina. Vocês vão ver fenômenos luminosos, que é a nossa óptica, a área da física que estuda os fenômenos luminosos, estuda a luz. Aqui a gente, como sempre, coloca uma imagem de fundo, onde a gente tem um prisma. A gente vai ver que esse prisma consegue decompor a luz branca em outras luzes, ou seja, a luz branca é composta, é uma mistura de outras cores. E mais do lado da esquerda a gente tem uma foto cedida aqui de um amigo meu, de um experimento óptico da Universidade Federal do Ceará, que ele cedeu para a gente. E eu vou começar com essa frase aqui do Pierre Fermat, que ele diz o seguinte: entre todos os possíveis caminhos que a luz pode percorrer de um ponto a outro, ela percorrerá, de fato, aquele que requer o menor tempo. Ou seja, você está vendo que a natureza não gosta de gastar energia. Aqui você tem a luz tendo um comportamento em que, se ela tem que ir de um ponto a outro, ela caça o caminho que requer o menor tempo. E a gente vai ver que faz todo sentido no decorrer da nossa aula. Nosso índice, a gente tem aqui os 4 tópicos, começando com história da luz, reflexão da luz, refração e aplicações na ciência. O objetivo. Sempre o nosso objetivo é promover ao discente aporte teórico e prático para que possam reconhecer e aprender sobre os fenômenos luminosos, nesse caso aqui da nossa temática dessa semana. Assim adquirindo um embasamento para descrever os fenômenos naturais, estimulando a reflexão crítica sobre o processo físico. Como sempre, o nosso objetivo é que vocês entendam esses fenômenos luminosos, entendam como eles se comportam na natureza, algum deles, e repassem para os alunos de vocês. Esse é o nosso maior intuito aqui, o nosso objetivo da aula. A gente começa aqui na luz, né? A gente faz o questionamento que o que será essa luz, né? O que é luz? A luz está sempre presente no cotidiano, seja a luz solar, a luz da chama de uma vela, de uma lâmpada, de aparelhos eletroeletrônicos ou de outras fontes luminosas. Mas o que é a luz, né? Que é a nossa indagação. Isso já se perguntou há muito tempo atrás, na Grécia Antiga. Vários pensadores da Grécia já se questionavam do que era essa luz. E tinha uns que acreditavam que a luz era partícula, que são os corpúsculos. Outros já acreditavam que a luz eram os raios que saíam dos nossos olhos, batiam no objeto e voltavam para a gente. Seria muito bom, né? Que aí à noite você abria os olhos e enxergava tudo, não precisava de lâmpada. Mas a gente vai ver que atualmente a gente sabe que a luz é uma onda eletromagnética, que tem um determinado comprimento de onda capaz de sensibilizar o olho humano. Então, o nosso olho humano funciona como um receptor, que recebe essa onda eletromagnética, envia para o cérebro e o cérebro forma a imagem. Bem interessante a parte aqui da física misturado com a biologia aqui no caso. Os corpos que emitem luz são denominados fontes de luz. Há vários modelos sobre a natureza da luz, desenvolvidos pelos cientistas para explicar os fenômenos diversos, né? Você tem vários fenômenos luminosos e você tem vários modelos. E a gente vai ver que o modelo que a gente vai trabalhar é o modelo dual de onda-partícula. Assim, a luz ora é partícula, ora é onda. Professor, mas quando é que é onda, quando é que é partícula? Depende do experimento que você for fazer. A gente viu que tem alguns experimentos que a luz se comporta como onda, que tem características de onda. E tem outros experimentos que ela se comporta como partícula, como corpúsculo. Deu-se então um modelo dual de onda-partícula. Não é só onda, nem só partícula. Ela tem essa dualidade, que pode ser tanto onda como partícula. É um dos fenômenos da luz. A área da física que estuda a luz e os fenômenos luminosos é a óptica. Físicos e a óptica. Um dos primeiros a questionar sobre a luz foi o filósofo Homero. No modelo dele, pessoal, ele acreditava que a luz saía dos nossos olhos como um raio de luz, batia no objeto e voltava para os nossos olhos. Por isso que a gente conseguia enxergar.
Já aqui a gente tem o físico Pierre Fermat, que é o que eu citei no começo da aula. Ele elaborou o que hoje conhecemos como princípio de minimação, que é o que eu citei na frente, né? Que entre todos os caminhos que a luz tem que percorrer de um ponto a outro, ela escolhe o caminho que requer o menor tempo, que ele está representado aqui na figura 2. A gente tem na figura 1 Homero, e a gente tem aqui o Robert Hooke, que alguns devem conhecer da lei de Hooke, onde você trabalha a força exercida por uma mola, bem mais conhecido no ensino médio assim, lei de Hooke. Só que ele também deu contribuições na parte da óptica. Fez grandes contribuições quando publicou seu livro Micrografia, em que registrou observações que mostram a presença da luz na sombra geométrica de um objeto iluminado. Também a presença de anéis coloridos quando uma das faces de uma lâmina está próxima a uma superfície esférica. E ele acreditava no modelo ondulatório da luz. Enquanto a gente tem o Homero acreditando que a luz é um raio, e esses raios são feitos de corpúsculos, de partícula, já que o Hooke já achava que a luz era uma onda. Aqui outros físicos importantes, a gente tem o Isaac Newton, que fez grandes contribuições. O Isaac Newton é conhecido pela lei da gravitação universal, é um dos físicos mais conhecidos, mas também ele fez descobertas em várias áreas da física, e uma delas é a óptica. Ele começou seu estudo em 1666, estudando as cores exibidas por uma película fina. Era o mesmo experimento, o mesmo fenômeno que o Hooke estava trabalhando. Se vocês caçarem e se aprofundarem mais, vocês vão ver que teve até um debate muito tenso entre o Isaac Newton e o Robert Hooke. Eles foram realmente rivais no contexto físico. Continuando, ele descobriu o fenômeno de dispersão da luz, que é o experimento por prisma, né? Comprovando a hipótese que a luz branca é uma combinação das cores do arco-íris. Mostrou que o arco-íris é produzido pela dispersão da luz solar em gotas de chuva. E fez várias outras contribuições na área da óptica. Defendia a teoria corpuscular da luz. Ele mostrou, pessoal, que quando é formado o arco-íris é porque os raios de luz interagem com as gotas e acaba formando o arco-íris. A gente tem também em 1690 o físico e filósofo holandês Christian Huygens, que publicou o livro Tratado da Luz, na qual expôs sua teoria ondulatória, que a teoria ondulatória já começou a ganhar muita força. E aqui por último a gente tem o Thomas Young, muito conhecido pelo experimento de fenda dupla, que demonstrou que a luz é uma onda, colocando um ponto final na discussão sobre a luz ser onda ou partícula. Com esse experimento do Young, ele demonstrou que a luz era uma onda. Depois a gente viu que com outros experimentos a luz se comporta como partícula, no caso do efeito fotoelétrico, que foi até devido a esse fenômeno, a explicar esse fenômeno, que o Einstein ganhou o prêmio Nobel. E aqui a gente tem na figura 4 a imagem, ilustração do Isaac Newton, na 5 do Huygens e na 6 do Jung. O que realmente acontece, né? O que é que está acontecendo? A maior parte das coisas que vemos ao nosso redor não emite luz própria. Elas são visíveis porque reemitem a luz que incide em sua superfície, vindo de uma fonte primária, como o sol ou lâmpada, ou de uma fonte secundária, tal como o céu iluminado. Então, pessoal, você tem objetos que a maioria desses objetos não tem luz própria. Eles só refletem a luz de uma fonte luminosa, como o sol, como a lâmpada, como que foi dito aqui. Quando o objeto é iluminado, os elétrons do átomo do objeto passam a oscilar mais energeticamente em resposta às oscilações do campo elétrico da luz incidente. Então aqui a gente tem que dar uma pausa. O que acontece? A gente sabe que toda matéria é feita de átomos. Esse átomo tem prótons e elétrons. No caso, quando a luz bate num átomo, quem faz a interação entre a luz é o elétron. O elétron fica mais agitado e ele fica oscilando com maior energia. O que acontece depois? O elétron energizado então reemite a luz que torna possível enxergar o objeto. Então, resumindo, você tem o quê?
Quando você joga a luz no objeto, você excita os elétrons do átomo do objeto. Esses elétrons ficam energizados e depois esses elétrons emitem essa luz de volta. E essa luz emitida é que chega no seu olho. Quando o objeto aparece como branco, isso mostra que os elétrons reemitem toda a frequência visível. Ou seja, ele não absorveu nada, ele reemitiu tudo. Ocorre pouquíssima absorção. Quando o objeto aparece preto, a história é diferente, é ao contrário. Exceto por um pouco de reflexão, ela absorve toda a frequência visível e, portanto, aparece como preto. Então a gente tem o seguinte, quando você vê uma coisa branca, aqui no caso da figura 7, esse vaso maior branco, esse jarro maior branco, você tem o que? Os elétrons do jarro absorveram a luz e emitiram quase toda a luz. Já quando você vê o vaso que tem a cor preta, aqui os elétrons absorveram quase toda a luz, então não voltou para você. Então no caso aqui do objeto de cor preta, você já tem a absorção dessa luz pelos átomos. Então você acaba tendo a situação em que quando o elétron consegue reemitir toda a luz que ele absorveu, você tem objetos de cor branca. E quando ele absorve grande parte dessa luz que incidiu sobre ele, ele acaba tendo essa coloração preta. Raios e feixes de luz. Para estudar a luz e os fenômenos relacionados a ela, é preciso adotar um modelo sobre sua natureza e propagação e verificar se esse modelo é capaz de descrever a realidade. Então a gente viu que tem modelos corpusculares, ondulatórios e como é essa interação da luz. E aqui a gente vai trabalhar com modelos de raios, que é mais didático para a gente ver os nossos fenômenos que a gente quer trabalhar, que é reflexão e refração. Para descrever o fenômeno como sombras, elipses e formação de imagem por reflexão, é suficientemente adotar o modelo da luz que se propaga como raios. Esses raios de luz viajam em linha reta e são representados por segmentos de reta indicando a direção e o sentido da propagação. Então a gente vai trabalhar, pessoal, como a luz sendo raios e serão representados por segmentos de reta. E aqui a gente vai ter uns exemplos, são alguns conjuntos de raios denominados feixe de luz. E aqui na figura 8, a gente tem aqui a primeira situação que a gente tem uma lupa e você tem os feixes de luz, nesse caso aqui, entrando paralelo, porém quando eles passam pela lente da lupa, eles convergem para um único ponto. Por isso que a gente chama de raios convergentes, né? Você tem raios paralelos antes de passar pela lente e esse raio acaba convergindo. Já que no caso da vela, como ela está emitindo esses raios para todas as direções, a gente tem um caso que os feixes de luz estão divergindo. E como aqui, no último exemplo, você tem aqui um feixe de raios cilíndricos, quando os raios se propagam paralelos. Um exemplo aproximado dessa propagação ocorre em alguns holofortes e em lasers, por exemplo. Então, fazendo um resumo, a gente vai trabalhar como a luz se propagando na forma de raios. Aí aqui a gente tem que lembrar alguns princípios de propagação da luz. Propagação retilínea da luz. Conforme o próprio princípio indica, a luz se propaga em linha reta. Então, quando você acende uma lanterna, ou um laser, ou um holoforte, ele acaba emitindo luz numa determinada direção em linha reta. E aqui a gente tem a segunda propriedade, que é a reversibilidade da luz. A trajetória dos raios de luz independe do sentido de propagação. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando o motorista do ônibus está olhando naquele espelho que fica acima da cabeça dele, tanto ele consegue lhe ver, como você consegue ver ele. Então, independe do sentido de propagação. Nesse caso aqui, os raios de luz. Independência. Quando raios de luz se interceptam, não ocorre mudança da trajetória. Aqui é um caso interessante, que até eu coloquei na figura 9. Raios de luz cruzados. Quando os raios de luz se cruzam, eles não tomam outro sentido. Eles passam um pelo outro sem nenhum problema. Então, se eu pegar duas lanternas e colocar para cruzar os raios de luz, não acontece nada. Eu não tenho uma interferência de um raio de luz com o outro. Esse é o caso da propriedade
3, que é a independência, né, dos raios. Fonte de luz. Para enxergar um objeto é preciso que ele seja uma fonte de luz. Essa fonte pode ser de dois tipos, presta atenção. Fonte de luz primária, ou corpo luminoso, é o caso que produz sua luz própria, como o Sol e demais estrelas, uma vela acesa ou uma lâmpada acesa, e etc. Já a fonte de luz secundária são corpos iluminados. Não produzem luz própria, refletem os raios de luz provenientes de uma fonte de luz primária. No caso aqui, a Lua. A gente sabe que a Lua reflete os raios de luz do Sol. Então, você tem dois tipos de fonte de luz. A primária e a secundária. A primária que tem luz própria e a secundária que só reflete a luz. Não tem luz própria. Então, agora vamos para a reflexão. A reflexão da luz por um objeto ocorre de duas maneiras, podendo ser regular ou difusa, dependendo das características da superfície do objeto. Então, a gente vê que tem dois tipos de reflexão, uma regular e uma difusa. E o que vai caracterizar, ou seja, distinguir uma da outra, é a superfície do objeto com que esses raios batem. Se o objeto for bem polido, liso, você tem uma reflexão regular. Vamos ler aqui. Ela ocorre em superfícies muito lisas e bastante refletoras, como um espelho plano. Os raios que incidem paralelamente são refletidos paralelamente. Assim, a gente olhando para a figura número 10, por exemplo, esse raio 1 aqui e o raio 2, se eles estão paralelos e a superfície é regular, eles vão ser refletidos também paralelamente. E a gente tem a segunda situação de reflexão, que é a reflexão difusa, que ocorre em superfícies irregulares, como na maioria dos objetos, paredes, livros, etc. Os raios que incidem paralelamente são refletidos em várias direções. Então a gente tem aqui no caso a figura 11, que você tem vários raios paralelos. Porém, depois da incidência na superfície rugosa ou difusa, irregular, você vai ter a reflexão em várias direções, que é o caso da maioria dos objetos. Você acaba tendo um espalhamento dessa luz, só que esse espalhamento é aleatório. Não é igual à reflexão regular, que você tem uma reflexão de luz e todos os raios refletidos também são paralelos um ao outro. E aqui a gente tem a lei da reflexão. O ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Essa é a lei da reflexão. E ele também vale ressaltar que o raio incidente, o raio refletido e a anormal estão no mesmo plano, que é composto aqui pela figura número 12. Vamos ler aqui a situação. A lei da reflexão é ilustrada na figura ao lado com setas que representam os raios de luz. Em vez de medir o ângulo dos raios incidentes e refletidos da superfície refletora, ou seja, em vez de eu pegar e medir o ângulo entre a superfície e o raio incidente, entre a superfície e o raio refletor, em que a normal é essa linha tracejada entre os dois raios, e o ângulo que a gente vai fazer, a medida, é entre o raio incidente e a linha tracejada, que no caso é a normal, e o raio refletido e a linha tracejada. Essa linha tracejada ela tem o ângulo de 90 graus com o plano, no caso aqui o espelho. Então, pessoal, o que é que a lei diz? Além dos raios incidente, refletor e anormal estarem no mesmo plano, o ângulo incidente, é o ângulo entre o raio incidente e anormal, vai ser igual ao ângulo entre o raio refletido e anormal. Isso é bem interessante. Ou seja, o ângulo entre o raio incidente e anormal é igual ao ângulo entre o raio refletido e anormal. E aqui a gente tem a lei de reflexão. O raio incidente anormal e o raio refletido pertencem ao mesmo plano, que foi o que a gente disse. Esse tipo de reflexão em uma superfície lisa é chamado de reflexão especular. Os espelhos produzem excelentes reflexões especulares. Olhando matematicamente, o que a lei da reflexão está dizendo
é que θ incidente, ou seja, o ângulo incidente, θi, é igual ao ângulo de reflexão, θr. Prestem atenção. O ângulo de incidência, θi, é igual ao ângulo de reflexão, θr. Agora aqui a gente já entra na refração. Já já eu explico o que é que essa figura 13 está querendo dizer. Quando a luz sofre um desvio ao atravessar obliquamente de um meio para o outro, chamamos esse processo de refração. Então, quando eu tenho, por exemplo, a luz passando do ar para um recipiente com água, aí eu vou ter um fenômeno chamado de refração. Assim sendo, quando eu tenho a luz passando de um meio para outro meio diferente, eu vou ter esse fenômeno chamado de refração, que é o caso da água e do ar é um exemplo. É comum observar que um raio luminoso se curva e toma um percurso mais longo quando incide obliquamente sobre um vidro ou água. Mas o caminho mais longo escolhido, apesar disso, é o caminho que requer o mínimo tempo para ser percorrido pelo raio. O que é que você está querendo dizer? A gente volta para o princípio lá de minimação, o de Fermat, que ele postulou que a luz sempre vai procurar o caminho que tenha o menor tempo. Mesmo você achando que a luz vai percorrer uma distância maior, mas aquele percurso que ela fez é sempre o percurso de menor tempo. Não, professor, então eu não estou entendendo. Você está querendo dizer para mim que para a luz ir de um ponto A a um ponto B, o jeito mais rápido não é uma linha reta? Isso mesmo, nem sempre é uma linha reta. Aí eu vou lhe explicar aqui com a analogia aqui da figura número 13. Imagine o seguinte, eu tenho um salva-vidas que está lá na areia e tem uma pessoa, aqui é a pessoa em apuros, né, se afogando, que aqui é o ponto B. Então o salva-vidas está no ponto A e a pessoa que está se afogando, está em apuros, está no ponto B. E você tem esses dois meios, um está na areia e outro está na água. A primeira coisa que você pensa é que o óbvio era o salva-vidas correr do ponto A até o ponto B em linha reta. Porém, aqui é o caso que você tem que levar em consideração. Porém, ele corre mais rápido do que nada. Então, é muito melhor eu aumentar a trajetória na areia, assim diminuindo a trajetória da água, porque eu sei que eu consigo correr mais rápido do que eu nado. Se eu fosse em linha reta, eu ia dividir. Metade do percurso eu ia pela areia e outra metade eu ia nadando. Porém, se eu colocar mais tempo aqui pela linha tracejada verde, correndo, que eu tenho maior velocidade na areia, eu corro mais rápido que nado, e diminuir a distância aqui na parte da água, eu não fui em linha reta, aumentei a trajetória, porém eu consegui chegar a tempo para salvar a pessoa. Porque aqui o caso não é de maior distância, mas sim que você tem que ir no menor tempo possível. Espero que eu tenha ficado claro. Essa é uma situação bem interessante. E isso mostra que às vezes a forma mais rápida de ir de um ponto a outro não é em linha reta. E isso define bem aqui nesse nosso caso a refração. A luz vai escolher um caminho que às vezes é maior, o percurso, mas o tempo é menor. Refração. O astrônomo e matemático holandês William Rode Snell investigou o fenômeno da refração da luz e procurou relações entre os meios, os ângulos de incidência e de reflexão. E ele descobriu que os senos dos ângulos θ1 e θ2 estão relacionados por uma razão constante e que depende dos dois meios pelos quais a luz se propaga. Suas conclusões estão expressas na equação. Resumindo, o Snell ele caçou relações entre os meios em que o raio está se propagando e os ângulos entre os raios. E o que ele descobriu foi a equação 1. Ele diz o seguinte: N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Isso é constante. Sempre o N1 seno de θ1 vai ser igual a N2 seno de θ2. Onde N1 e N2 são os índices de refração dos meios existentes de cada lado da superfície delimitadora.
No nosso caso anterior aqui, a superfície delimitadora seria a divisão entre a areia e a água. E o θ1 e o θ2 são os respectivos de incidência e de refração. Se 3 desses valores são conhecidos, o quarto pode ser calculado a partir dessa relação. Então, vamos resumir. Falou em refração, eu vou ter que trabalhar com a lei de Snell, que ela diz o quê? N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2, onde esse N1 e esse N2 são índices de refração dos meios. Para cada meio, eu vou ter um índice de refração, que a gente vai ver como é que esse índice de refração é composto. E o ângulo entre a normal e o raio incidido e a normal e o raio de refração. Assim, se eu conhecer 3 desses 4 valores, eu consigo achar o quarto. Por exemplo, aqui na figura número 14, a gente tem um raio de luz saindo do ar e entrando na água. E eu tenho uma normal aqui. E minha superfície delimitadora é essa transição entre o ar e a água. Aqui, ó, é o ângulo de incidência. É o ângulo que o raio que incide na superfície da água faz com a normal. E aqui é o ângulo de refração. É o ângulo entre o raio refratado e a normal. E aqui eu tenho 2 meios, que é o ar e a água. Nessa figura aqui, número 14, a gente tem um esquema agora mostrando os ângulos e os índices. No caso, eu chamei o índice de refração do ar como N1 e o índice de refração da água como N2. θ1 é o ângulo entre o raio incidente e a normal, e θ2 é o ângulo entre o raio refratado e a normal. Assim, se eu tiver 3 desses 4 valores, eu consigo achar o outro. Se eu souber o valor de θ1, N1 e N2, eu acho o θ2. Se eu souber o valor de θ1, N1 e θ2, eu acho quem é N2. Então, você pode fazer várias combinações, contanto que se eu tiver 3 desses valores, eu acho o outro valor. Índice de refração do meio. A luz desacelera ao entrar em um meio transparente. E o que é que ele diz aqui? Ele diz que o índice de refração, que é dado pela letra N, é a razão entre a rapidez da luz no vácuo e a rapidez da luz no material. A gente sabe, como foi dito aqui, que a luz desacelera quando ela entra no meio transparente. A gente tem aqui um exemplo. A velocidade da luz dentro de um diamante é de 1024 km por segundo. De modo que, para o diamante, o índice de refração é N é igual. Você pega a velocidade da luz no vácuo, que é aproximadamente 300.000 km por segundo, e divide pela velocidade da luz no meio, que no caso do diamante é 124.000 km por segundo. Assim, eu obtenho um N igual a 2,42. Então, eu sei que o índice de refração dentro do diamante é 2,42. E a gente coloca que para o vácuo, o índice de refração é igual a 1. Tá bom? E aqui, pessoal, a gente tem uma tabela com alguns índices de refração. Você tem aqui, por exemplo, do vácuo, que já foi falado que o índice de refração é igual a 1. Você tem aqui do acetona, que é 1,36. E aqui você tem vários. Está aqui o do diamante, que é 2,42. Então, sempre são dados esses índices, ou então você pode calcular o índice de refração, sabendo qual é a velocidade da luz naquele meio. Aqui nesse slide a gente tem 3 situações bem interessantes, no caso, envolvendo os índices de refração e os ângulos. No primeiro caso aqui, à esquerda, quando você tem θ1 igual a θ2, que é igual a zero, ou seja, se o θ1 e o θ2 for zero, o raio de luz segue reto em sua trajetória, que é o caso que está acontecendo aqui. Então, se o ângulo θ1 e o θ2 for zero, o raio passa direto. Porém, no caso aqui da figura do meio, se eu tiver N1 menor que N2, se o índice de refração do meio 1 for menor do que o índice de refração do meio 2, o θ1 será maior do que o θ2, que é o caso da figura aqui.
o ângulo de incidência será maior do que o ângulo de refração. E já aqui no caso 3, a gente tem o seguinte: quando o índice de refração N1 for maior do que o índice de refração N2, θ1 vai ser menor do que θ2. Assim, eu vou ter aqui no caso 3 que o ângulo de incidência vai ser menor do que o ângulo de refração. Ou seja, θ1 vai ser menor do que θ2. E aqui a gente tem uns exemplos interessantes. A gente vê aqui na figura 17 a refração de uma piscina, né? Nesse caso aqui a água tem um índice de refração muito grande. E aqui também a gente tem a figura aqui de um copo com um lápis. Você mesmo pode fazer esse experimento da figura número 18. Bom, pessoal, aqui por último a gente tem algumas aplicações da física, né, no caso da óptica, ajudando aqui a humanidade. No caso de lentes, que é para melhorar a visão. Você tem espelhos, tanto na parte de estética, né, para a gente se ver, como lunetas e telescópios que trabalham com espelhos. Que foi até o próprio Newton que fez o primeiro telescópio que tem relações com espelhos. Não são lentes, mas sim espelhos, jogos de espelhos que fazem a observação. Então, tal é que é chamado telescópio de Newton, né, do modelo newtoniano, que trabalha com 2 espelhos. Você tem aqui fibra óptica, que é no caso que a gente usa muito, que é conexão de internet. Você acaba tendo um fenômeno óptico, pois você tem um tubo muito fino, onde dentro desse tubo você tem um raio de luz fazendo reflexões dentro desse tubo de fibra óptica, né? Desse pequeno fio de fibra óptica. O nome dessas reflexões chama reflexão interna total, onde toda a luz é refletida até chegar no outro extremidade da fibra. Isso ajuda na rapidez, né? É a forma mais rápida hoje de você enviar dados. A gente tem na área da medicina, que tem raio laser, você faz tanto cirurgia de olho para correção de visão no olho, como você tem operações de quebrar pedras nos rins e várias outras situações onde você usa raio laser para fazer alguma atividade, né, aplicado à medicina. E leitores ópticos, que a gente usava bastante. Hoje a gente usa mais pendrive, mas se usou bastante leitores ópticos em CD, DVD. Então você vê que realmente a física está em toda parte e você tem aplicações diretas. Por isso que é importante estudar e ver esses fenômenos. No próximo vídeo que eu vou colocar aqui, eu vou colocar algumas simulações do simulador FET, um videozinho separado para vocês, tá ok? E por último a gente tem as referências. Bons estudos, aproveitem essa semana para estudar essa parte de óptica, que é muito interessante. Não se apegue só à aula, dê uma olhada no material, dê uma olhada na internet, veja outros vídeos, que às vezes você não está entendendo aqui, mas acha um vídeo diferente e acaba entendendo, porque a ideia é isso. Nós estamos no curso à distância e a gente também tem que se policiar para não ficar dependente só do conteúdo da plataforma, mas interagir, já que a gente tem essa internet que é um sistema bem benéfico para a gente, tá bom? Pois tchau e bons estudos!